caravana de histórias. Tenho o volante na mão e todo o mundo lá fora se transforma em imaginação. Olá, bem-vindos ao Caravana de Histórias. Hoje damos boleia a uma convidada, a Mariana, mãe de duas e autora de livros infantis. Hoje a Mariana leva-nos a viajar consigo por uma das suas histórias, o avô Rui, o Senhor do Café, maravilhosamente ilustrado pela Tânia Gancho. Apertem bem os cintos, vamos embarcar nesta viagem doce e bonita com a Mariana. O avô Rui, o Senhor do Café. Quando lembramos um avô, quase já o conseguimos ver com as rugas, sem um imponente bigode, com o cabelo já muito branco ou a falta dele. Todo ele é, aos nossos olhos, mais macio. Quando lembramos um avô, ainda sentimos os afetos, sabemos de cor as histórias que nos repetia e guardamos na língua o sabor do último repousado que nos deu. Um avô é um exemplo, um super-herói com mais tempo. Mesmo que não tenha tido vilões para derrotar, ele tem todo o tempo do mundo para nós. A Marta chamava todos, era a hora do conto, e este era o único que reunia todos, muito rapidamente, quase tanto como na hora de comer os gelados do Chico Chorão. Os primos e amigos sentavam-se em meia-lua, todos na avenida, muitos de pernas à chinês, outros em cima dos joelhos ainda um pouco pisados pelos jogos de futebol que aconteciam no fosso, junto à muralha. Shhh! Vou começar, alertava a Marta para que não fosse interrompida. A história deste avô, o avô Rui, começou em 1931, aqui, em Campo Maior, no Alentejo das planícies e casas caiadas, onde o sol do verão quase não deixa respirar de tanto calor que faz. O alcatrão ainda não vestia as ruas deste lugar e nem de todos os lares tinham casa de banho. A comida era pouca e a liberdade nenhuma. A maioria das famílias eram humildes como a dele, mas os dias já nasciam com o cheiro da torra do café ainda à lenha. Um cheiro que nunca mais saiu desta vila. Ele era um menino esperto, atento, que desde cedo ajudava a mãe nos serviços da mercearia e fazia recados. Quando algum vizinho precisava, a mãe logo dizia, cheia de certeza, "O meu Rui vai!" ou "O meu Rui trata!" Desde esse tempo, já se imaginava grande, como quando dizia em voz alta da casa de banho que já tinham, "Mãe, mãe, eu ainda vou ser grande, mãe, eu ainda hei de ser." Quando seu pai faleceu, ainda novo, foi no exemplo do seu tio, irmão do pai, que Rui se amparava. Desde muito cedo começou a acompanhá-lo na torrefação, uma espécie de torradeira de grãos de café em vez de pão, onde o tio já trabalhava. Foi com ele que aprendeu a cheirar e tratar o café. Conhecia-o desde as cerejas. Sim, um grão de café vem de um fruto que parece uma cereja. E o menino Rui aprendeu desde logo a conhecê-lo com minúcia. "Conta a parte do contrabando", atirou alto Daniel. "Do quê?", perguntou o mais pequeno Tomás. "Calma, já vou contar tudo." Mas foi mais tarde, com o tão falado contrabando, que o Sr. Rui se destacou. O contrabando era uma venda clandestina, às escondidas do café em Espanha. Iam de noite a pé, atravessavam o rio Chévora e fintavam os guardas. Escolhiam caminhos diferentes e não precisavam deixar rastro com pedrinhas, migalhas ou grãos de café para saberem o caminho de volta. Muito menos com esses grãos, que eram tão valiosos na altura. Uma aventura em tempos de grandes dificuldades, tempos de falta de liberdade dos dois lados de fronteira, pois tanto Portugal como Espanha eram governados por ditadores. "Ai, que medo", confessou Tomás.
Devia ser como o jogo do Minecraft, cheio de obstáculos, mas divertido, concluiu logo Daniel. Marta sorria com as interrupções e continuava. O Sr. Rui era sempre o primeiro em tudo, até mesmo a chegar à fábrica, que no começo era um barracão. Foi na escola que conheceu a sua namorada Alice. Na altura, as meninas não tinham aulas juntamente com os meninos. Havia escolas separadas por sexos, meninas de um lado e meninos do outro. Mesmo assim, nunca mais a largou. Casaram e a sua Alice acompanhou sempre, mesmo que muitas vezes esse acompanhamento fosse a cuidar da casa e dos filhos. Sempre que entrava em casa, mesmo que tarde, gostava de chegar, de olhar e segurar-lhe as mãos mais brancas e desenhadas que conhecia. Não tinha os longos cabelos de Rapunzel, mas era linda como uma rainha e com um coração maior. Deixou sempre lutar, como ele dizia. Foi no longínquo ano de 1961 que o Sr. Rui criou a Delta Cafés. A fábrica era pequena, torrava por dia uns 30 quilos de café. A boa torra do café determinava sempre as melhores características de sabor e aroma de cada tipo de grão. E foi graças à qualidade do café e à sua simpatia que foi conquistando amigos, clientes, parceiros, quilo a quilo, caixinha a caixinha. Trabalhava de sol a sol, corria o país de les a les, super rápido como o Sonic ou o Faísca McQueen, talvez até mais. Em 1969 comprou a herdade. Sonhou conquistar o mundo e começou logo ali ao lado, em Espanha. Cultivou as vinhas e construiu a adega, maior de seu nome, como a terra. A fábrica grande e o museu. E passo a passo o império nasceu e a família cresceu. A revolução dos escravos vermelhos, mas sem sangue, trouxe a liberdade e trabalho, trouxe a bica ou cimbalino, a moda do café expresso que veio para ficar. Um café numa chávena pequena com um creme aveludado da cor das avelãs. E a marca com o triângulo vermelho, melhor dizendo, parece mesmo um triângulo, mas na verdade é a letra grega delta na sua forma maiúscula. Filhos, netos, bisnetos foram alargando a árvore genealógica. A família, o verdadeiro coração do Sr. Rui e o coração delta. Para os filhos, o tempo era contado como um conta-gotas do melhor perfume francês. Não lhe se descobriam muitas brincadeiras nem colos. Era um pai de lições e exemplos. Os seus netos já foram criados em Lisboa, mas voltavam para Campo Maior nas férias grandes e quentes. E muitas foram as vezes que brincaram pela fábrica até ao entardecer. O avô Rui já se fazia notar pela sua importância que ganhava, mas também conseguia olhar com mais atenção para os descendentes mais novos, com mais sorrisos. Mas era sempre aos domingos que se reuniam todos ao almoço, e no Natal, claro. Todos, uma família grande e com menos silêncios. Quero contar-vos de outras férias. Um verão longo em que o Sr. Rui levou a família de férias à Madeira. E a Espanha também chegou a levar. Foram todos de avião, melhor dizendo, de aviões. Foram precisos 3. O Sr. Rui levou os filhos, netos, sobrinhos, amigos e companheiros de trabalho, com as respectivas famílias, todos de férias. Todos voaram, a maioria pela primeira vez. Dias com nervosismo extra ou adrenalina, mas inesquecíveis para todos eles. O Sr. Rui era mestre em fascinar os que o rodeavam, até com o seu rigor. E não se enganem, era um pai e avô bastante exigente, um líder que não admitia faltas de respeito. Quando se zangava, não tinha problemas em dar um murro na mesa. Fazia-o porque acreditava que se podia fazer mais e melhor. A Delta, representada em todos os distritos do país, no continente e também nas ilhas, a marca de eleição dos amantes de café, não impediu que o Sr. Rui conhecesse pessoalmente os seus milhares de trabalhadores. E conhecia também muitas das suas famílias. Foi padrinho de muitas crianças, de muitos casamentos. Ele adorava crianças, adorava o futuro, o azul, a gente da sua terra, como ouvia tantas vezes na voz do fado, que tanto gostava. O Centro Educativo Alice Nabeiro nasceu já nos anos 2000, pouco antes do Centro de Ciência do Café, fruto desse amor que o Sr. Rui tinha pela sua terra natal,
pelas crianças e pelo futuro, pela Dona Alice. Aliás, o último Dia Mundial da Criança que viveu celebrou lá no centro educativo com as crianças e permitiu que uma colaboradora sua lançasse os seus livros ali, com ele nesse dia especial. Ele era mesmo assim, sonhava e ajudava a sonhar. Ainda tenho de criar mais qualquer coisa. Ainda há muito para construir. Eram frases que ele não se cansava de repetir até ao fim. Era único. Em qualquer lugar do país, um carro identificado a Delta Cafés era muito facilmente abordado para lhe enviarem cumprimentos ou elogiarem. Tantas pessoas anónimas guardavam uma história dele, ou alguma que já tinham ouvido. E eram sempre memórias boas ou curiosas, como o cozido de grão que adorava comer, ou o cabrito cujas batatas assadas nunca ganhavam às que a sua Alice fazia. Cozido de grão? Yuck! Ainda se fosse um estrelado com batatas fritas? Não resistiu Gonçalo. Todos riam, mas Marta continuava. Ele queria sempre Campo Maior no mapa, nos mapas. O Sr. Rui conhecia bem a terra e fez dela a sua bandeira. Foi presidente da Câmara Municipal, trouxe ao interior do Alentejo as mais ilustres figuras do país. Até um clube de futebol ele ajudou a crescer na vila. Foi o Campo Maiorense. E o presidente era o seu filho. E jogaram lá o Isaías, o Beto, o Abílio, atletas de honra de qualquer grande equipa de primeira divisão. Hoje, o seu grupo empresarial conta com quase 4.000 trabalhadores. Estas pessoas formam uma outra família, com a mesma importância. O Sr. Rui tinha no sorriso a sua melhor forma de cativar. O cativar do Pequeno Príncipe. Tinha disponibilidade e vontade. Praticava a responsabilidade social antes do conceito existir, sobretudo no mundo das empresas. Uma forma de estar na vida e nos negócios que não deixava de cuidar dos outros, de os ver com as suas necessidades e ambições. Não era desistir, nem deixar coisas por fazer, muito menos para o dia seguinte. Recebeu várias comendas, umas medalhas que se dá aos heróis reais e como último prémio o Globo de Ouro, um prémio já pesado, que espelhou bem o mérito e excelência da sua vida. Esta história é de um homem comum, pai, avô e bisavô, mas também uma história de um senhor visionário que agarrou o país e se fez conhecer pelo mundo, porque semeava amizades e trabalho como se semeiam arábicas ou robustas pela terra fértil. É uma história quase sem fim, como as receitas ou blends de café. Como o Sr. Rui repetia, se todos quiséssemos, o mundo seria maravilhoso. O avô Rui, o nosso, como foi de tantos, será para sempre maior. Ele é o Senhor do Café. O avô Rui, o Senhor do Café, conta-nos a história de Rui Nabeiro, um senhor inspirador, um líder, uma boa pessoa. Na nossa vida, vamos conhecer muitas pessoas inspiradoras. Algumas vamos conhecer só pela televisão, pelas redes sociais, pela internet, pela história. Outras vamos conhecer na escola, sob a forma de adultos que lá trabalham e que tantas vezes têm na escola a sua segunda casa e sob a forma de amigos que vamos fazendo. Outras vão estar desde sempre connosco, na nossa família, na qual nascemos ou na família de coração, aquela que escolhemos. No jogo de hoje, convidamos-te a pensar em pelo menos uma pessoa que admiras e que te inspira. Partilha com os teus pais ou com um adulto em quem confies e pesquisem juntos factos curiosos sobre essa pessoa. Se for possível, fala com a pessoa que escolheste e coloca todas as tuas curiosidades sobre ela e sobre a sua vida. Convidamos os adultos a partilharem também. Ao termos um olhar atento e curioso,
vamos descobrir muitas pessoas que nos inspiram. Algumas bem perto de nós. Por hoje, ficamos por aqui. Encontramo-nos na próxima paragem. Até lá, boas inspirações! Se puderes, dá um grande beijinho aos teus avós. Se não for possível, dá um grande beijinho a alguém que te dê muitos miminhos e que consideres sábio e com muitas histórias para contar. Até já!